BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Criada por e para advogados, Inspira é a ferramenta que eleva a sua prática jurídica com tecnologia de ponta e inteligência artificial. E esta ferramenta é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, um podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. E estamos aqui com o Ricardo Ferraro, cofundador e CTO da Inspira. Na Inspira, Ricardo tem focado em transformar a indústria jurídica, liderando as equipes de engenharia na criação de softwares que simplificam a navegação por sistemas jurídicos complexos. Sob sua liderança, a empresa alcançou marcos importantes em planejamento estratégico, garantindo que as soluções desenvolvidas sejam práticas e centradas no usuário. Sua trajetória como cofundador e CTO foi enriquecida pela experiência em arquitetura de software e pela atuação anterior como SRE, especialista em GCP, período em que aprimorou habilidades na construção de fluxos de trabalho automatizados e seguros, além da gestão de estrutura de dados. Ricardo, seja muito bem-vindo e obrigado por topar nosso convite, viu? Poxa, muito obrigado, Gabriel. Um prazer estar aqui presente com vocês. Realmente, inovação, trabalhar aqui no jurídico é uma frente nova que o Brasil precisa desbravar. É isso aí, Ricardo. Ricardo, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como que você foi aí ser cofundador da Inspira. Eu sou desenvolvedor, formado em computação, trabalho com desenvolvimento de sistemas web desde a minha formação e saí pulando um pouco de mercado. Vim desde o mercado contábil, né, trabalhando como sócio desenvolvedor na Arquivei, hoje a Kiwi. Dei um pulo rapidamente no mundo do agronegócios e logo depois vi que esse aí, apesar de ser um ambiente muito interessante, não foi muito meu interesse e vim trocando um pouco de ideias com meus outros sócios, são também advogados, né? E aí eles trabalharam, explicaram um pouquinho qual que era o propósito da Inspira naquela época e isso me encantou os olhos, Gabriel. Então, realmente assim, vim e agora saí desde o mundo contábil, fui para o agro, agora estou no mundo jurídico com um grande prazer de tentar reduzir um pouco e devolver um pouco de tempo à vida dos advogados e advogadas. Sensacional, Ricardo. E eu imagino que para você não tenha sido fácil, porque o mercado jurídico é um mercado, assim, vamos dizer, um tanto quanto peculiar, né? E muito complexo, principalmente olhando o mercado brasileiro, a quantidade de documentos, e estrutura e fluxos possíveis. Acho que é mais fácil ganhar na Mega Sena do que entender esse fluxo ali por completo. Então. Talvez você tenha razão, viu, Ricardo? Não é fácil, não, viu? E, Ricardo, eu queria saber, você falou que eles conversaram com você falando do propósito da Inspira. E qual que é esse propósito? Por que você falou, bom, eu vou sair aqui do agro e vou para o mercado jurídico? Eles vivenciaram, por eles trabalharam bastante tempo como advogados, eles vivenciaram muitas das dores e conseguiram me convencer e mostrar que, apesar de ser um grande negócio, uma grande área de foco de interesse no Brasil, existe muita burocracia e muito tempo gasto com tarefas repetitivas e altamente complexas. E existiam maneiras que você conseguia facilitar isso, né? Em troca de ideia, a gente falou, poxa, eu consigo facilitar isso, eu tenho acesso a essa informação e a gente consegue agilizar o trabalho do advogado. E falou, por que eu não vou fazer isso, né? Por que eu tenho que deixar todo mundo sofrer? Não é porque eles sofreram que os próximos levas de advogados e advogados têm que passar pela mesma dor, né? E eu gosto desse propósito de realmente tentar deixar o mundo mais fácil e aproveitar o seu dia a dia com questões que sejam mais relevantes, realmente. É isso aí, Ricardo, muito legal. E, Ricardo, eu queria saber como que a Inspira ajuda na prática aí os escritórios de advocacias e também departamentos jurídicos. Legal. Principalmente, assim, a Inspira ela leva a prática jurídica de advogados a oferecer soluções com IA que liberam até 80% do tempo de tarefas estratégicas. Isso foi um dos nossos cases também que a gente fez com o departamento jurídico e realmente é uma situação absurda que eles faziam, né? O tempo gasto que eles tinham por mês, eles conseguiram recuperar 80% desse tempo sem perder efetividade no trabalho.
A rotina jurídica também ela é marcada por tarefas muito manuais, que consomem muito tempo, pesquisas em diversos sites, é um trabalho cognitivo pesado, porque tem que entender como que vai operar em cada tribunal, e eles gastam mais de 20 horas semanais só fazendo tarefas operacionais e administrativas, né? Como, por exemplo, a pesquisa jurídica e a análise desses documentos. Eu falei, olha, vamos tentar ler o caso do mensalão. 5.400 páginas. Eu faço uma leitura do ano para eu completar isso, né? E a gente tem ferramentas de IA que facilitam essa leitura e agilizam isso para poucos minutos. Então, realmente faz uma diferença você ter as ferramentas corretas que te deem confiança e agilidade na execução do seu trabalho. É isso que a gente busca fazer. Inclusive, um dos outros casos que a gente trouxe também, né, segundo o pessoal da Clio Legal Trends em 2024, 86% da categoria trabalha além do horário comercial. Aí eu falei, gente, não tem por que vocês trabalharem das 8 até as 20 horas da noite. Economize seu tempo, vai viver um pouco sua vida, que a gente consegue entregar de volta um pouco desse tempo para que os advogados foquem em trabalhos mais estratégicos. Muito legal. E, Ricardo, eu queria saber, então, quais as principais funcionalidades da Inspira e como que ela tem ajudado a deixar a vida do advogado mais fácil. A primeira etapa que a gente buscou solucionar foi trabalhar com a inteligência jurídica, né? Então, centralizar a parte de pesquisa de documentos, entregando uma busca confiável, assertiva em todos os tribunais do Brasil, e que a gente tem, além de facilitar esse processo de pesquisa, a gente enriquece essas informações para o contexto jurídico, né? A gente quer entregar aquilo ali de forma simples, mas de forma assertiva, que eles consigam encontrar a informação necessária em poucos minutos. E depois disso também foi fazer o trabalho dessa jurisprudência, né, com pastas compartilhadas e relatórios personalizados. Porque o trabalho do advogado não é de ficar preenchendo planilha ou mandando e-mail, trocando e-mail com os colegas de trabalho. A gente facilita a sua comunicação, centraliza a sua gestão de conhecimento dentro da plataforma. Isso facilita a tomada de decisão, inclusive facilitando e entregando valor até o cliente final. E segundo que a gente começou a trabalhar já faz um ano, mais ou menos, foi o trabalho de automação do fluxo de trabalho do advogado, com a parte de entregas de insights em cima dos resultados de pesquisa para uma tomada de decisão rápida, acelerar a parte de entendimento e análise de documentos jurídicos e contratos e comparar isso com a jurisprudência, entender mais a fundo aquele documento ou o conjunto de documentos, né, com uma visão confiável jurídica. Afinal, não é simples a gente usar a IA, não é simples, não é confiável a qualquer momento a gente trabalhar, e a gente quer criar uma ferramenta focando no confiável para o advogado. Pô, legal. E então quer dizer que vocês fazem também uma análise de jurimetria ali? Vocês fazem esse tipo de trabalho ou é diferente? Não, a gente não faz análise da jurimetria para um contexto de análise da decisão, porque a gente entende justamente que isso é um trabalho subjetivo dos advogados. Ele tem um entendimento dele de cada caso, cada situação. Então, em contextos, termos mais simples, o que foi favorável para um advogado sobre um tema e uma decisão pode ser desfavorável em um segundo momento. Então, é um trabalho subjetivo de entendimento que nosso trabalho é facilitar a atuação, entendimento e análise desses documentos pelos advogados e advogadas. Entendi. E você falou aí um pouco da rotina jurídica que vocês estão ajudando a resolver, e vocês têm algumas coisas mais novas para trazer, pessoal? Como que tá? Isso, estamos trabalhando agora, a gente lançou recentemente uma análise com múltiplos documentos, isso a gente já consegue entregar com confiança ali para o usuário um conjunto de ações que aceleram a análise desses documentos, e aqui, passando com você, umas próximas entregas a gente está trabalhando justamente a parte da escrita, começar a atuação de escrita, acelerar o processo de escrita de novos documentos, baseado já em documentos jurídicos, ou seja, de prévia do cliente, ou seja, em conjunto de documentos legais de processo que a gente possui na nossa base. Além disso, acelerar essa tomada de decisão e conhecimento de informação também está no nosso roadmap, bem como
fluxos de acompanhamento de processual e qualquer automação que a gente possa reduzir a carga manual do advogado. Pô, muito legal. E assim, você falou da escrita agora, e eu fico na dúvida, porque a gente vê muitos LLMs, né, que falam que você consegue ali estabelecer, você pede ali e fala só, escreva para mim uma petição inicial, sendo que aconteceu tal fato, e aí você deixa para fazer no seu próprio ali, que tem a segurança, que não vai compartilhar os dados, etc. Você coloca os dados confidenciais. Mas não vai ficar um texto muito igual ali a todo mundo? Vocês estão pensando nisso? Ou é mais para facilitar e o cara vai dar o tom pessoal? Como que é isso? Ou vai ter um tom que já é do escritório do departamento jurídico que vai ser implementado? É alguma dúvida das minhas, não sei se... Isso, Gabriel. Nós somos um trabalho em evolução, tá? Correto, você consegue subir isso em modelos de linguagem, grandes modelos de linguagem, mas o nosso trabalho é trazer essa informação que seja de forma mais assertiva e reduzindo, né? Eu não quero que o advogado precise preencher 50 campos de formulários para gerar uma petição. Ele consegue, com um documento, com poucas informações que ele já possui preenchidas, às vezes em outro lugar, eu extrair isso e acelerar esse trabalho para ele, e à medida que a gente for evoluindo, entendendo as nossas entregar questões mais customizadas. A gente entregar na estrutura que o escritório trabalha, entender como é que ele é, aquele modelo de escrita, e fazer algo mais customizado, para que a nossa Inspira, ela seja considerada como se fosse um advogado que esteja trabalhando e atuando para o escritório, junto com os outros advogados. Sensacional. E eu queria saber também, Ricardo, você falou aí da pesquisa da jurisprudência que vocês fazem hoje, né, que basicamente vai lá, você joga, você já vê em todos os tribunais, que facilita muito, porque a gente sabe como é difícil os sistemas dos tribunais, cada um tem né, ainda não está tudo consolidado, então dificulta bem a vida do advogado. Eu queria saber como que a pesquisa de vocês de jurisprudência se diferencia de outros buscadores tradicionais, assim. Boa. Acho que um grande principal, primeiro, é que a quantidade de documentos no Brasil é um absurdo, né? Ninguém merece ter acessado cada esse conjunto de documentos e validar, tá? Mas então, o primeiro fato é a gente busca ter dados de confiança que entreguem valor e fazemos um tratamento de enriquecimento e padronização dessas informações. Então, hoje no Brasil a gente tem documentos que são PDF, são DocX, RDF, diversos formatos. Tem documentos de tribunal que é um documento escaneado, é uma foto de um documento escaneado que está lá e te fala, xerocado ainda por cima, e fazendo um trabalho de limpeza dessas informações para que, quando a gente fizer operar nossa pesquisa em cima desses textos, ela seja muito mais assertiva, que ela entenda realmente o valor que o advogado está buscando para entregar o resultado lá e ele conseguir encontrar as informações mais fáceis, não só ter que acessar o documento, mas análise rápida ali, na leitura rápida do documento, de onde os trechos estão aparecendo, a pesquisa dele está ofertando, para ele ter uma tomada de decisão mais rápida. Muito legal. E eu queria saber também como que vocês estão ajudando os advogados nesse mercado cada vez mais competitivo diante do crescimento da IA, porque a gente, né, a IA, obviamente, já é um termo aí da moda, entre aspas, né, porque principalmente estamos vendo a revolução, mas eu queria saber, porque agora a IA acho que vai colocar todo mundo numa mesma corrida, né, saindo do mesmo lugar agora, né, obviamente com conhecimentos diferentes, mas está aí, né, nessa disputa. Eu queria saber como vocês ajudam os advogados. Isso, acho que um primeiro diferencial nosso para outro conjunto de não usar uma ferramenta é justamente os dados, né? Nossos dados enriquecidos, nossos dados são validados com confiança, a gente consegue agregar muito mais valor aos resultados que a gente possui aqui, a gente trabalha com advogado, do que ele realmente só jogar ali no ChatGPT. Tá? É um trabalho muito mais simplificado, ele consegue gerar um valor ali, ele consegue. Com a Inspira, ele consegue reduzir ainda mais o tempo que ele vai gastar, né, e tendo uma assertividade maior. A gente começou faz 4 anos apenas com a pesquisa de jurisprudência, e a gente foi olhando o mercado, como é que estava, e trabalhando desde o início em trazer uma IA que trouxesse confiança para o trabalho. A gente já via que o advogado brasileiro já vinha com o pé atrás,
por conta de muitos problemas que havia ocorrido lá fora, com alucinações e não tratar a informação da melhor maneira. As LLMs, né, como você trouxe, elas têm evoluído bastante e nós, como Inspira, temos evoluído em conjunto delas também. Tá? Então, a gente quer trabalhar não só na pesquisa, mas que sejamos todo o sistema operacional do escritório, trabalhar todo o workflow de trabalho do advogado, do começo ao fim dele, para fazer desde a busca, análise e escrita dessas informações jurídicas. Acelerar e tornar mais rica mais inteligente, o serviço de prática jurídica, de ponta a ponta. Cara, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se tem algum contato para deixar para o pessoal que quiser conhecer mais sobre a Inspira, também quiser trocar uma ideia com você. O espaço é seu. Poxa, Gabriel, muito obrigado. Bom, primeiro, esse é um novo momento de direito, né? Então, nosso papel é antecipar essa tendência de futuro, né, e tornar essa realidade mais acessível. Então, acredito que a gente pode deixar depois nos comentários, deixar meu e-mail de contato, o e-mail de contato da Inspira também. Quem quiser entrar em contato, saber um pouco mais sobre a Inspira ou tiver interesse em vagas, estamos em momento de crescimento também, constante crescimento, mas posso deixar, vai ter tanto o ricardo@inspira.legal e o contato@inspira.legal. Tá? No final, o que a gente diz aqui é respire, agora, inspira. Boa, gostei. Cara, Ricardo, você também está no LinkedIn, né? Para quem quiser conversar, né? Também estou no LinkedIn, pode buscar. O meu sobrenome não é a maneira mais fácil de encontrar, mas eu prometo aí que o Gabriel tenta deixar nos textos aí do comentário, pessoal. É isso aí, Ricardo. Obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.